Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Nós vamos dar início a mais uma emissão de um culto. Hoje, segunda-feira. E obrigado a todos os que já se estão a juntar a nós. Obrigado pela vossa paciência. A emissão ainda não estava a começar, mas agora sim estamos a conseguir dar início a este culto. E vamos ficar em oração, ficar a buscar um sítio com Deus para podermos estar em adoração e a louvar Deus e a orar sem interrupções, se for possível, em nome de Jesus. E se não for possível, traga quem puder para esse ambiente com Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus possa dirigir tudo, possa falar ao seu coração, tocar na sua vida e na vida daqueles que estão consigo e debaixo do seu guarda-chuva, da sua cobertura espiritual, em nome de Jesus. Aquelas pessoas por quem você tem orado, com as quais quer que Deus o use a si, ou a use a si, em nome de Jesus, Deus possa estar a agir ao longo deste tempo que é consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus. Foi o Senhor quem disse para nós entrarmos nos seus átrios com ações de graças. Entramos pelas portas com ações de graças, entramos nos seus atos com hinos de louvor e nós começamos por agradecer. E amado, nós nunca podemos perder de vista isso, perder o foco da gratidão. Quantas coisas boas nós temos na nossa vida. A palavra de Deus diz: não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor, nenhum. Não te esqueças de uns poucos. Não te esqueças só de alguns. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por isso nós entramos com a ação de graças. Nunca se pode começar por tratar o Rei e aquele que é justo como algo menos do que isso. Amém? Algo menor do que isso. Mas às vezes a vida faz-nos focar só naquilo que está mal ou naquilo que está a doer, como aquela pessoa que está saudável e está tudo bem, mas tem uma pedrinha no sapato. E há momentos em que não se pode tirar a pedrinha. Se você estiver diante da Rainha de Inglaterra, ela começar a falar consigo, você não pode dizer: desculpe, eu tenho que tirar o sapato diante de si e atirar a pedrinha ao chão, no chão do seu palácio. Você não pode fazer isso. Amém? E por isso você tem que fazer os possíveis para ignorar a pedrinha e se focar, concentrar-se naquela conversa que está a ter com aquela pessoa tão importante. E nós primeiro tratamos Deus de um modo importante. Nós não nos queixamos logo a abrir a conversa com Deus. Amém, amado? Nós entramos recordando quem Ele tem sido, concedendo-lhe a Ele essa justiça e depois sim, apresentando diante dEle as nossas causas e pedindo que Ele possa intervir. E nesta hora, nos lares, nas casas, você possa estar a buscar a paz. Eu sei que a circunstância não é fácil, ficar em casa tanto tempo, mas vamos buscar a paz. Vamos olhar para tudo o que Deus nos tem dado. Vamos ser gratos para que haja paz nas casas. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Então nesta hora, junte-se a nós em oração. Querido Senhor, nosso Deus, nós vimos a Tua presença em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e já isso é motivo duplo de gratidão, de que nós podemos entrar na Tua presença e que Tu nos deste, Jesus Cristo, para que pudéssemos fazer isso. Obrigado, Senhor, porque podemos entrar pelas Tuas portas. Nós queremos começar por Te agradecer por tantas e tão boas coisas que nos tens dado. Obrigado, Senhor, porque nós que somos pó, podemos estar a cultuar a Tua presença. Podemos estar de pé neste tempo, nesta hora,
podemos ser alguém que Tu podes usar nesta hora tenebrosa para o mundo. Obrigado pela oração. Obrigado, Senhor Deus, por todos os que estão a combater, a dar de si. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão com fome e sede da Tua presença e sabem que Tu és o nosso recurso eterno, a fonte de tudo na nossa vida. Obrigado por tudo, obrigado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu perdão e que não consideraste os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nesta hora podermos buscar de Ti a paz que o mundo não tem nem pode dar. A segurança de saber que para o Teu povo sempre haverá um amanhã preparado. Está preparada essa saída, esse recurso e essa vitória desde a fundação do mundo. Obrigado por tudo, Senhor, porque por tudo nós temos que dar graças, pois somos pó. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela eternidade que nos espera, pelas coisas deleitosas das quais a vida já nos tem dado amostras, coisas tão preciosas, tão deleitosas que podemos ter já hoje nesta vida. Obrigado, Senhor nosso Deus, por sonhos. Nós que somos pó, sonhamos. Nós podemos adquirir e possuir sabedoria. Nós podemos nos deleitar em música e no deslumbramento das artes. Obrigado, Senhor, pela liberdade que vem pelo amor. Enche a Tua igreja, enche o Teu povo de amor e o Teu povo será livre. Assim como uma criança é livre e corre pela casa e esbraceja e salta aos pinotes como um carneirinho, apesar de ser completamente dependente dos seus pais, ela nunca se sentiu tão livre, porque ela foi amada, ela se sente segura por quem está ao redor dela. Em nome de Jesus. Isso também é instinto que Tu inscreveste em nós. Tudo isso fala de quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque nos criaste para isso. Então faz essa obra em nome de Jesus. Capacita-nos, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A Tua palavra, Pai, diz que Tu tens ciúmes de nós. Tem misericórdia de nós quando nós, apesar de tanto tempo em casa, estamos tão focados em outras coisas e ainda por cima, às vezes, a valorizar demasiado aquilo que é negativo. Ajuda-nos, Senhor, a trazer a paz para a nossa casa. Queima, Espírito Santo, a Tua igreja. Cante comigo assim. Sei que tens ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou pelo Teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tens ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou pelo Teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Esse vento de fogo, aleluia. Batiza-me com Teu fogo. Batiza-me com Teu fogo.
Santo, Santo, Santo Espírito, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti, os meus dias viverei para ti, Espírito Santo, ajuda-me, Senhor, a me esvaziar de mim, me transbordar de ti, os meus dias viverei para ti, Espírito Santo, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou pelo teu agir. Vento de Deus, sopra em mim. Vento de Deus, sopra em mim. Vento de Deus, sopra em mim. Sopra na tua igreja, Senhor. Sopra no teu povo, Senhor, como sopraste no dia de Pentecostes, meu Pai. Espírito Santo, vento que vem dos quatro cantos, sopra, Senhor. Sopra sobre a tua igreja, porque sem ti não podemos ir, não podemos fazer nada. Sopra, Senhor, precisamos de ti, Senhor. Como dizia o apóstolo Paulo, irmãos, orai por nós, para que nos seja aberta a porta da pregação do Evangelho, para que possamos pregar com toda a intrepidez, sem obstáculo. Até para fazermos a tua obra, Senhor, nós temos que pedir. E nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos corresponder ao teu amor, corresponder, agradecer, reparar, notar tudo por quanto tu mereces ser amado e agradecido. Queremos notar, queremos reparar, Senhor. Queremos abrir o nosso coração para ver quão bom tu tens sido, quantas coisas boas vêm do Senhor, e toda a boa dádiva vem do Senhor.
Aleluia. A ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Ao que é 3 vezes santo, ao que tem todo o poder, ao que é digno de toda a glória, só a Ele adorarei. Ao que é 3 vezes santo, ao que tem todo o poder, ao que é digno de toda a glória, só a Ele adorarei. Ao que é 3 vezes santo, 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 ao que tem todo o poder, ao que é digno de toda a glória, só a Ele adorarei. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Tu vieste, Senhor, sobre a tua igreja e enche-nos de novo. Enche a tua igreja, Senhor, seja vibrado o teu poder. Eu navegarei no oceano do Espírito. Obrigado, Espírito Santo, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem, Senhor, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desces como fogo, vem sobre a tua igreja agora, Senhor, vem como em Pentecostes. Enche a noiva, lava a noiva e enche-nos de novo. Queima-nos como holocausto vivo, seja puro e santo. Espírito, Espírito, sejamos agradáveis a ti, Senhor. Vem, vem e desce como fogo.
Vem como em Pentecostes, Tu vieste, Senhor, e enche-nos de novo. Queremos exaltar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, ao que é 3 vezes santo, ao que tem todo o poder, ao que é digno de toda a glória. Só a Ele eu adorarei, eu exaltarei, eu louvarei, ao que é 3 vezes santo, ao que tem todo o poder, ao que é digno de toda a glória. Só a Ele eu adorarei. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. Que louvor fantástico. Obrigado, Pastor José. Que louvor maravilhoso. Com certeza estamos todos em adoração, na presença de Deus, a agradecer ao Senhor por sermos achados qualificados, dignos de chegar à sua presença. Nós que de facto não merecíamos, mas Cristo nos qualificou, Cristo nos fez dignos, Cristo nos tornou capazes de ser aceitos, reconciliados com Deus. Por esta causa, nós adoramos ao Senhor de todo o coração e o exaltamos com vitória, crendo de todo o coração que não há nada maior do que a sua capacidade de responder ao clamor daqueles que o buscam. Que Deus nos ama e por nos amar veio aqui a esta terra para dar a sua vida, para vencer todo o obstáculo que havia a triunfar e a vencer, e nos entregar a vitória é em nossas mãos. Assim nós agradecemos de coração ao Senhor tudo o que Ele está a fazer por nós nesta hora. Agradecemos de coração. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, nós vimos a Tua presença em nome de Jesus. É através apenas do nome que é sobre todo nome, o nome em quem foi confiado todo o poder nos céus e na terra, o poder executivo do governo de Deus que está em Cristo, que se executa através dele, e que o Espírito Santo de Deus opera nos filhos de Deus, naqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, daqueles que reconhecem que sem o Senhor nada podiam fazer, mas que Jesus veio para nos livrar, para nos libertar, para nos resgatar de toda a maldição, de todo o poder maligno, reconciliando-nos com o Pai. Nós podemos receber ao Espírito Santo de Deus e ser morada e habitação da presença de Deus. Aquele que estava fechado durante todo o Velho Testamento, no lugar santíssimo, no templo, o véu foi rasgado e nós recebemos em nosso coração, recebemos em nossa vida a presença do Deus Altíssimo, cheio de graça e de bondade, que entrou na nossa vida. E é a nossa oração agora que esteja em todas as casas, nesta hora, neste momento, para buscar, para adorar ao Senhor, para entregar nas mãos dEle cada problema e necessidade,
E que também nesta palavra desta noite, Deus fala a cada coração. Deus traga a sua resposta, Deus traga as soluções, já que nós vamos falar de como poder virar o mal para bem. E tantas coisas que se encontram pela vida que não estão bem, que estão mal. Como fazer para mudar isso? Como fazer para mudar esse mal? Transformar essa situação que não é boa, essa situação que é da relia, do sofrimento, da angústia, ou a situação que é de um ambiente de cortar a faca, ou dessa situação que é uma situação de doença, de opressão, de sofrimento, de incapacidade de vencer o mal que se instalou. Como fazer para remover esse mal, para instalar a presença de Deus e o poder de Deus? Como fazer para que triunfem os planos de Deus em nossa vida e todo o plano de Satanás seja removido, seja afastado, seja parado e destruído? Isso não é possível sem a revelação de Deus. Não é possível sem um coração transformado que ouça a Deus, que receba de parte de Deus, que seja muito menos religião e muito mais revelação com Deus. Assim nós oramos nesta noite, em nome de Jesus, nesta confiança da sua presença, pedindo a bênção de Deus sobre as casas e famílias e orando também contra este mal que entretanto veio e se instalou. Nós oramos em nome de Jesus para que esse mal satânico, essa obra do inferno, esse vírus que foi planeado no quinto dos infernos, ou no sexto, ou no sétimo, ou no terceiro, ou em qualquer lado, foi planeado nos escritórios centrais de Satanás mesmo, e que foi colocado no coração de alguém, de pessoas, para o disseminar, para o espalhar, para o fazer chegar a todo o mundo, para abalar as economias do mundo, para destruir nações, para matar vidas, não olhando a meios para alcançar os fins. Este plano sórdido, este plano horrível, que as pessoas têm dificuldade em perceber que isto seja possível alguém receber isto no coração, planear uma coisa destas e depois pô-la em prática. Mas é este o mundo em que nós vivemos. O mal não se move sozinho. Hoje, corações cheios de ódio, corações cheios de raiva, corações cheios de revolta, não têm os planos de Deus no seu coração, mas a vontade de ferir, de magoar, de fazer sofrer, de causar dores e sofrimento no outro, às vezes no próximo que é tão próximo que está mesmo à tua frente. E eu clamo em nome de Jesus que esse mal seja parado, que esse ódio seja esvaziado dos corações, porque Satanás não faz as coisas sozinho, precisa de uma mão para fazer o mal, precisa de alguém para produzir o mal, precisa de uns pés para calcar outros debaixo dos seus pés. Mas os nossos pés foram criados pelo Senhor para calcar a Satanás e pô-lo debaixo dos nossos pés, não o nosso próximo. Eu oro em nome de Jesus nesta hora, neste momento, clamo diante do trono dos céus, que a todo lugar onde chegar a minha voz chegue a presença de Deus, o poder de Deus e a paz, chegue o consolo no seu coração. Você que me ouve e pensa que estava desamparada, que Deus tinha abandonado, não abandonou não. Nada disso vai dar mal. Deus tem a sua vida nas mãos dele e o mal que o diabo lhe queria dar não conseguiu entregar, não conseguiu fazer o resto da entrega que ele tinha para si. Está amarrado em nome de Jesus. Graças por essa cura instantânea que Deus está a operar agora mesmo. Graças por essas dores que desaparecem. Graças por esse poder tão grande que Deus opera agora. Eu te dou graças, Senhor. Oh, meu Deus, costuma ser mais tarde esta unção. Esta unção costuma vir mais tarde. Mas hoje chegou já mais cedo para sarar, para curar, para se levantar. Para esse pé e essa perna que estava tão mal se levantar em nome de Jesus. Essas dores saírem instantaneamente agora. Pode-se levantar
e dar uns passos à volta sim, à volta da sua sala, à volta do seu quarto, pode dar uns passos à volta. Em nome de Jesus, eu te dou graças, meu Deus. Aqueles que começam a receber curas, não se esqueça de dar o seu testemunho, de contar. E todos nós, nas casas, façam um momento de adoração com Deus. Levanta as suas mãos para o Senhor e diga: Senhor, eu te agradeço por retirares este mal fora da nossa terra, por retirares este vírus fora do nosso país, por enviares os teus anjos com espada de fogo e queimarem este mal para fora do nosso país, para ser destruído completamente este mal fora da nossa vida, para longe das casas e famílias, para fora dos hospitais. Vão começar a sobrar ventiladores, não porque chegaram, mas porque não vão ser mais necessários. Nós oramos em nome de Jesus, de desaparecer essa obra maligna, de ser quebrado esse jugo opressivo. Tu disseste que nós podíamos vir diante do teu trono a entregar fardos pesados. Isto é um fardo demasiado pesado, Senhor. Este é um Satanás mesmo inventado pelo diabo para aparecer sobre a terra, trazendo um veneno que se multiplica, um veneno que se espalha. E eu clamo em nome de Jesus que desapareça tudo isso pela intervenção poderosa de Deus, e que o faças, Senhor, de uma maneira a que os governos do mundo não tomem para si os louvores, as glórias e os louros, sempre sedentos dos aplausos, sabendo que pouco ou nada fizeram. Pouco ou nada fizeram. Pelo contrário, na maior parte dos casos, só atrapalharam. Eu clamo em nome de Jesus, de peritos que são em tomar para si a glória que é tua, Senhor. Faz isso de uma maneira que não restem dúvidas que foi Deus que fez desaparecer este problema, porque a igreja se lançou em oração, porque os teus filhos impedem o mal e põem em prática os planos que são teus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Concorde comigo e ore comigo e diga comigo: não são os planos de Satanás que vão prevalecer, mas são os planos de Deus que prevalecem. Os planos de Deus que o Senhor tem falado na sua palavra. Planos de bem, planos de bênção, planos para dar uma esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus. Não planos de aniquilamento, não planos de morte e destruição, não planos de doença, mas planos de saúde perfeita e saúde enriquecida nas vidas, nas casas e nas famílias, parando essa morte em nome de Jesus. Levantamos nós a Cristo como Moisés levantou a serpente no deserto, cravada numa cruz, o símbolo da maldição que foi cravada na cruz, a maldição que foi cravada em Cristo Jesus para nos livrar, como está escrito em Gálatas 3:13. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que sobre nós viessem as bênçãos que estavam prometidas. Alguém teve que levar aquela maldição. E foi o Senhor que carregou sobre si mesmo as nossas transgressões, que levou sobre si mesmo os nossos pecados, que levou sobre si mesmo as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53, versículo 3, 4, 5. Nós oramos em nome de Jesus para ver as respostas que Deus opera sobre a nossa vida. Oramos agora em nome de Jesus para ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Senhor, toca na vida daqueles que agora estão a engrandecer e a louvar o Teu nome. Convidamos o pastor Josué para louvar mais ao Senhor com mais outro cântico. Enquanto ficamos em adoração, você que está em casa, fica a agradecer pela cura para si, pelo livramento de Deus, pela paz de Deus na sua casa, pelo favor de Deus dentro das famílias, pela cura de toda a enfermidade, pelo livramento de Deus, em nome de Jesus. Louvamos a Deus juntos, adoramos a Deus de todo o coração. Toma-me para além dos átrios, para um lugar santíssimo, além do altar de bronze, para ver a tua face, além das multidões.
de coração insensível. Eu tenho sede da tua justiça, que só encontro num lugar. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para além dos átrios, para um lugar santíssimo, além do altar de bronze, para ver a tua face, além das multidões de coração insensível. Eu tenho sede da tua justiça, que só encontro num lugar. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me pelo sangue do Cordeiro. Toma-me para o santo dos santos. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para ti, eis-me aqui. Toma-me para ti, eis-me aqui. A presença de Deus tão maravilhosa, que unção tão grande. É meu desejo que receba em sua casa essa transmissão do poder de Deus, essa transmissão mais do que uma palavra, mais do que um cântico, é a transmissão da unção de Deus para si. É uma transferência do poder de Deus para si. Eu oro em nome de Jesus que isso aconteça nesta hora. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, estudando este tema tão interessante, de sermos capazes de virar o mal em bem. Quando o mal chega, quando um problema chega, como podemos fazer? E o passo principal para vencer o mal com o bem é seguir a instrução de Deus, seguir a palavra de Deus, seguir a revelação de Deus. Dificilmente se conseguirá fazer isso de outra forma. Lemos então, com o favor de Deus, o texto que está em 2 de Reis, no capítulo 6 e versículo 8. O rei da Síria fez guerra contra Israel e, aconselhado com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 9. Mas o homem de Deus
enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: então vai, vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Querido Deus e Senhor, nós oramos diante da Tua presença pelo Teu favor tão grande sobre a nossa vida. Oramos hoje que unjas os nossos corações, nossos, eu digo, o meu e o dos meus irmãos, de todos aqueles que, ouvindo esta palavra, a possam receber de coração aberto e possam entender que nós fomos chamados para viver na Tua presença, para viver nos Teus frutos, para viver também nos frutos do nosso espírito, com vida nova em Cristo, e viver de uma forma que Te agrade, de tal modo que tudo o que Tens preparado para nós possa chegar às nossas mãos. A bênção e a herança que o Senhor já determinou, o depósito que ficou em favor daqueles que vivem na Tua presença, que isso tudo possa chegar às mãos dos Teus filhos, não sendo impedido, não sendo roubado, não sendo desviado pelo mal. Assim nós oramos hoje em nome de Jesus, para não dar nenhum lugar ao diabo, para não dar nenhum espaço ao mal, para não lhe conceder nenhuma forma de ele impedir que o que Deus tem de melhor preparado para nós possa chegar às nossas mãos, possa chegar às nossas casas, possa chegar às nossas famílias, possa chegar ao nosso trabalho e ao fruto da obra das nossas mãos, de modo a que possamos dizer também: em tudo o que pomos nossas mãos, Deus prospera e faz avançar. Ajuda-nos a viver, não de palavra, mas do poder da Tua presença, que seja manifesta essa presença e essa graça sobre os Teus filhos, sobre todos que ouvem esta palavra, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, estudamos então, com favor de Deus, esta palavra acerca da capacidade ou da possibilidade de virar qualquer mal em bênção, de podermos seguir na presença de Deus, de podermos caminhar na unção de Deus. Eu olho para esta palavra e fico maravilhado com a revelação de Deus na vida do profeta Eliseu. De facto, eu recordo-me no início do ministério para o qual o Senhor me chamou e me entregou. Recordo que eu, ao meditar nesta palavra, sonhava com isto, pensava como eu gostaria um dia de ser capaz de viver a um nível como este. De facto, Eliseu, como profeta de Deus, está numa posição, num poder posicional, numa realidade posicional, em que o rei tem as funções de dirigir com os seus generais o exército, de gerir com os seus ministros a nação. Mas ao profeta é concedida uma grandeza de lidar acerca do poder de Deus, de ser capaz de ter domínio sobre o mal quando ele se aproximar e quando ele chegar. E esse domínio sobre o mal é visível na vida de Eliseu a um ponto tal que nos
surpreende, sabendo nós que ele foi formado, foi preparado, foi ensinado, treinado por Elias. Olhamos para esta continuidade num patamar muito alto da revelação de Deus, quase não se notando diferença nenhuma quando Elias foi arrebatado aos céus e a continuidade com Eliseu permaneceu a um nível altíssimo. E, no entanto, ao observar esta palavra, ao olhar para esta palavra, ela aplica-se de uma maneira extraordinária em todos os aspectos da nossa vida hoje. Olhamos para esta Escritura e vemos os planos de Satanás no coração e no pensamento do rei da Síria. O que é que ele pensou? Pensou em organizar uma cilada, em preparar uma emboscada contra o rei de Israel. Pensou que esta emboscada lhe daria um grande benefício. O benefício de depois, capturado o rei e os seus principais amigos, a sua corte ao lado dele, os seus generais e, digamos, a elite do país que dirigia a nação, que o povo ficaria sem comando, sendo, portanto, fácil de dominar, fácil de destruir. Sendo gerado o caos, seria mais fácil ao diabo de controlar as situações. Quando o caos é gerado, pelo mal que se instala, Satanás pode, de um modo maior, imprimir a sua marca, forçar a sua opressão, exercer o seu domínio, através de roubos, de morte, de destruição em todo o lado. E o que o rei da Síria pretendia fazer era, obviamente, ocupar, torná-los escravos, trabalhando para eles, sendo forçados a um trabalho escravo, enquanto os senhores da Síria iriam viver na opulência, na grandeza, na riqueza, e dominando os outros que na sua paz, nas suas casas, na sua vida, tinham estado a construir ao longo de tantos anos os seus sonhos e projetos. O diabo vinha, portanto, para dar este golpe, este roubo e esta destruição através do domínio de uma nação alheia, impondo a sua força e usando os meios que estavam disponíveis nas suas mãos, não olhando a meios para alcançar os seus fins. Diga-me lá se isto não é mesmo a política internacional nos nossos dias. Só que o rei da Síria confronta-se com Eliseu. O rei da Síria, com os planos de Satanás no coração dele, com os pensamentos do diabo dentro do seu coração e da sua cabeça, planeando e organizando uma emboscada, confronta-se com Eliseu, profeta de Deus, símbolo da igreja nos nossos dias, símbolo dos ministérios da igreja nos nossos dias. E os planos de Deus que estão no coração de Eliseu, servo de Deus, profeta de Deus, vão constituir-se como obstáculo ao mal. Oh, que maravilhosa, só esta palavra já daria para nós terminarmos aí e falarmos só deste ponto extraordinário do confronto entre o serviço do mal do rei da Síria, o serviço a Satanás através do rei da Síria e o serviço do bem protagonizado por Eliseu, servo do Deus Altíssimo, grande profeta de Deus. Tem que haver alguém para parar o mal. Mas, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que esse mal, essa maquinação, esses preparativos maquiavélicos que levaram até à sua execução, que levariam até à sua execução final, não fosse aparecer alguém como Eliseu. A nação de Israel seria dominada, o seu rei seria morto, os seus príncipes seriam mortos, os seus líderes e dirigentes seriam capturados e, no normal dessa época selvagem, eram de serem mortos. As suas casas seriam invadidas, as suas mulheres e filhas seriam violadas, os seus filhos seriam levados em cativeiro para crescer em outra nação, aprender outra língua, ficar cativos e escravos a trabalhar para nada que tinha a ver
com aquilo que os seus pais construíram até esse momento. O histórico da vida dos seus pais seria apagado e uma vida nova começaria a brotar, sem nada para trás. Um plano de Satanás horrível estava a ponto de executar-se. Mas o mal, o diabo, o reino das trevas, não funciona sozinho. O diabo não funciona sozinho. Precisa de alguém que execute esse plano maligno. Precisa de alguém que leve a cabo essa execução. Como eu já disse mais que uma vez, o diabo não dá uma facada em ninguém. O diabo não faz mal a alguém, ele põe no coração de alguém essa maldade, essa malvadez, para que depois a pessoa o faça. E a pessoa torna-se um servo de Satanás, só torna-se ao serviço de Satanás. Torna-se a executar. O diabo convence-o, faz isso porque assim vais ficar melhor, assim provas o que és, assim mostras o que tu és. Então ele começa a executar essas coisas que o diabo coloca no seu coração. Se alguém me está a ouvir e tem essas coisas no coração, pensando que isso faz de si uma grande pessoa, arrependa-se, tenha juízo e pratique o bem, faça o bem, pare o mal, seja uma ação interventiva de Deus em favor dos outros à sua volta, seja uma bênção de Deus à sua volta e não queira executar os planos que Satanás faz acontecer ao seu redor. O diabo não o vai fazer por si, ele precisa de alguém que o ouça, que receba os seus pensamentos e que execute a sua maldade. E isto, meus queridos irmãos, não é religião. Quem vai parar o diabo? A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Cristo se manifestou, 1 de João, capítulo 5, versículo 8. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. O mal não opera sozinho. Tem que haver alguém para o parar. E o bem também não opera sozinho. Tem que haver alguém para o fazer acontecer. É necessário entender que assim como há gente que são pessoas que são agentes do mal, tem que haver outros que são agentes do bem, agentes da execução do bem em favor daqueles que estão à sua volta. Por isso é que Jesus disse a famosa frase, pelos seus frutos os conhecereis. Há pessoas que através dos seus frutos mostram a malvadez que está no seu coração, mostram a raiva que está no seu coração, mostram o ódio que está no seu coração. Corações cheios de ódio, de ameaças, de rancores, de invejas, de intrigas. Corações triturados pela inferioridade, com a boca cheia de más palavras, de maldições, com obras da carne a manifestarem-se. E há os outros que querem ser e são uma bênção de Deus. E, no entanto, Deus chamou-nos para ser uma bênção. Desde o chamado dito a Abraão, que Deus falou claramente essa palavra, sê tu uma bênção. O chamado de ser uma bênção de Deus ainda não parou. O chamado de constituir-se como uma bênção de Deus nas mãos de Deus para agir em favor de uma causa que é a causa de Deus na nossa vida e naqueles que estão ao nosso redor, esse chamado não parou. Esse chamado é hoje mais ativo que nunca e isto não tem nada a ver com religião. Muitas vezes as pessoas religiosas com os corações cheios de ódio, cheios de malvadez, cheios de raiva, cheios de rancores, cheios de revoltas, não mostram o seu Deus, mas mostram sim a sua vingança, a sua baixeza, a sua carnalidade e mostram o seu fanatismo e a sua estupidez. O mal não opera sozinho, mas o bem também não. O diabo não trabalha sozinho, precisa de alguém que o siga para fazer as obras dele e o que ele quer que seja feito. E Deus também precisa de alguém para o servir, para fazer o que Deus quer que seja feito, para intervir, para levar a bênção de Deus, para levar o favor de Deus, para levar a cura de Deus, para levar uma palavra de Deus que traga bênção e que pare o mal. E neste contexto, nós olhamos para esta palavra e você vê que aqui não há nada de religião e aqui está o mundo à nossa frente. O mundo daqueles que pertencem a Deus, que é o reino dos céus, e o mundo daqueles que pertencem a Satanás, que é o reino das trevas, que no seu coração não há limites para a maldade, para a perversão, para a malvadez, para a execução de planos maquiavélicos, sejam eles quais forem. E isto acontece a nível do mundo. Nós olhamos para o mundo de hoje e nós vemos estes planos em ação.
Esse vírus não apareceu sozinho. Alguém teve que o fazer, alguém teve que o inventar, alguém teve que o ir buscar, ou roubar, ou implementar, ou levar, ou transportar. Ele não tem asas, ele não voa. Esse vírus tinha que ser transportado e levado e executado com um fim em vista, o fim da destruição dos outros, para que com isso haja ganho para si. E não surpreende nada que um partido comunista que tem destruído as igrejas e o cristianismo em toda a parte, como sempre fez. Na Rússia, quando o comunismo imperou, destruíram-se as igrejas. Transformaram-se as igrejas em armazéns de batatas. Mais de 100 milhões de pessoas morreram. Há pessoas que fazem muita distinção entre o fascismo e o comunismo. Mas olha, eles são irmãos gêmeos. Pertencem e vieram das mesmas fontes. Nasceram os dois ao mesmo tempo no coração de Satanás. E um e outro não fazem diferença nenhuma. E hoje no mundo, pastores que são mortos, que são presos na China, em tantos lugares do mundo, em Cuba, na Coreia do Norte, então nem se fala. Em todos os lugares do mundo que você vê, a malvadez. E pare já alguém de pensar que eu estou a falar de política. Deite esses óculos quadrados fora, porque eu não estou a falar de política, não. Eu estou a falar da realidade dos nossos dias. Eu estou a falar da verdade dos nossos dias. Eu estou a falar de doutrinas que querem se substituir a Deus, que nunca funcionaram, que nunca deram certo, que levaram os países à falência e que levam à falência dos outros para, se poderem viver à custa dos outros, escravizando os outros, dominando os outros para viver na opulência. E principalmente quem vive na opulência são os líderes desse tipo de pensamentos estratégicos das nações. Meus queridos irmãos, isto não é política. Isto é o mundo, tal e como nós olhamos para o ver a funcionar. E eu não quero saber de política para nada. Há pouco tempo antes era o Estado Islâmico a matar os pastores, a incendiar as igrejas, a degolar os cristãos. Há pouco tempo antes, era o Estado Islâmico que o fazia. Hoje, o Partido Comunista pôs o mundo inteiro em prisão domiciliária. E você não ouve das redes de televisões do mundo críticas a esta situação, porque estão todos com o mesmo espírito, porque estão todos a pensar da mesma maneira. E se me repugna isso, se me repugna essa atitude, e ao mesmo tempo parece que os causadores de toda a instabilidade no mundo e toda a destruição do mundo são o americano Trump e o brasileiro Bolsonaro e o Johnson no Reino Unido, na Inglaterra. São atacados e criticados por todo lado. E mais uma vez eu repito, não estou a falar de política, estou a falar da realidade que nós vemos, da realidade objetiva. Fazem favor as pessoas de tirar esses óculos quadrados e começar a ver direito, a ver certo, a olhar para o mundo e a ver o mundo como ele é, e a não serem politicamente corretos, e muito menos que eu saiba de pastores comunistas ou de crentes comunistas, que é o maior contrassenso que há. A coisa mais ridícula que se pode imaginar, que aqueles que matam as igrejas, que destroem as igrejas, que incendeiam as igrejas, que destroem o caminho de Cristo nos seus países, que impedem o desenvolvimento da igreja, pensando eles que o impedem, que não são capazes de o fazer, mas pensando eles que o conseguem parar, que sejam adorados ao mesmo tempo, com um pé no mundo e um pé no reino dos céus. É inadmissível uma coisa destas. Mas vamos falar do melhor e não disto. Chega e vamos ficar para trás com este assunto. Vamos falar melhor sobre a revelação dos planos de Deus e dos níveis de revelação de Deus na sua vida pessoal. Quando eu estava a orar sobre Eliseu, a capacidade de Eliseu de ser capaz de ter a revelação de Deus, de receber a revelação de Deus. Como Eliseu era extraordinário nesta revelação de Deus. Seja a revelação para uma pessoa, como o caso de Naamã, no capítulo 5 da 2 de Reis. Seja para a esfera das pessoas à volta dele, de Geazi, o seu servo. Os níveis de revelação de Deus que nós olhamos em Eliseu são impressionantes.
Eliseu não foi apanhado desprevenido. Quantas vezes o mal chega e as pessoas, nós somos apanhados desprevenidos pelo mal. O mal chega e a igreja foi apanhada desprevenida. O mal chegou e nós não sabíamos, não estávamos avisados, não fomos avisados. Isto quer falar alguma coisa acerca do nível espiritual da nossa vida, acerca de não estarmos avisados do mal, acerca de não sermos avisados antes dele chegar, acerca de não vermos as coisas de uma maneira clara. Nas nossas vidas, nas nossas casas e famílias, no nosso país. Não, eu não estou contente. Eu não estou contente de ver um nível tão baixo de não sermos avisados, todos nós, quando algum mal chega. Durante tempo eu clamei na presença de Deus que Deus nos avisasse, que Deus nos falasse. Tem que haver um nível como este de Eliseu, em que se um mal vier sobre a sua vida, ou sobre a sua casa, ou sobre a nação, que os profetas de Deus se levantem e anunciem e avisem claramente, sem nenhum ponto de dúvida, e sejam capazes de parar esse mal antes dele acontecer. Eu creio num avivamento tão poderoso que vem, que estes níveis de revelação de Deus, de revelação sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre as casas, sobre a doença, que as curas sejam curas proféticas, onde as curas são anunciadas antes, não só a doença é identificada, como as curas se manifestem de uma forma extraordinária. Eu creio que esse tempo de revelação de Deus aumentará exponencialmente neste tempo do avivamento que aí vem. Eu creio em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu queria falar também sobre Eliseu ser um obstáculo ao mal. Esse é um chamado de Deus na nossa vida. Você e eu temos que ser obstáculos ao mal. Quantos de nós somos obstáculo ao mal? Na nossa vida somos obstáculo ao mal, sim ou não? Quando você vê o mal de alguma das suas multiformas, o mal na doença de alguém, o mal no sofrimento de alguém, o mínimo que se pode fazer é tentar arranjar uma solução com alguém que perceba do assunto. Se for, no caso, um técnico, chama um médico, chama um psicólogo, chama alguém, apresenta alguém, fala de alguém. A maior parte, muitos dos cristãos, quando ouvem falar acerca de alguém a sofrer, nem isso fazem. Encolhem os ombros, é vida, tal. Veja lá, olha, Deus o ajude. Vá pela sombra. Mas o que nós precisamos não é disso. Precisamos de soluções. Precisamos de revelação de Deus. Precisamos de poder de Deus. Na nossa vida, nas nossas casas, nos nossos amigos à nossa volta. No nosso local de trabalho. Das pessoas que estão à nossa volta. Somos nós que somos um obstáculo ao mal, somos capazes de parar o mal, somos capazes de nos colocar na brecha. Ezequiel capítulo 22 e versículo 30, a Bíblia diz, busquei dentre eles um homem. Deus está a falar e diz, busquei alguém, uma pessoa. Aqui homem não é no sentido homem ou mulher, é no sentido humano. Busquei um ser humano que tapasse o muro, quer dizer que se pusesse da brecha, naquele lugar em que o muro nas batalhas era lançado para o chão e depois os exércitos inimigos podiam entrar por lá dentro, pelas cidades e matar as pessoas que estavam dentro. Eu disse, alguém tinha que separar ali um guerreiro que ficasse a impedir que o mal entrasse através da sua vida, dizendo ao diabo, por aqui não entras, aqui não te deixo passar. Esta atitude da oração, da busca do poder de Deus. Eliseu fazia isto não só a nível pessoal, não só a nível daqueles à volta dele, não só a nível da sua vida com os outros que dependiam dele, mas fazia isso pela nação toda. Esse ministério profético de altíssimo nível, a nível de uma nação inteira. Eu creio que chegaremos a ver níveis de proféticos, não só de nações, mas do mundo inteiro. Níveis de evangelismo do mundo inteiro, não somente de nações, mas de continentes, como o de Reinhard Bonke e outros. De ministérios que não se circunscrevem a um lugar, a um sítio ou outro, mas que extravasam completamente numa enchente brutal do poder de Deus.
levando o caminho e a bênção de Deus a todo lado. Eu creio que nós temos como igreja que clamar diante da presença de Deus para que se levantem esses ministérios e se levantem estes servos de Deus, sejam capacitados por Deus, sejam preparados por Deus, treinados por Deus, sejam incentivados pelo poder de Deus, sejam levados mais para a frente e que nós possamos fazer tudo para os ajudar e os abençoar nesse ministério e nesse trabalho. Busquei, disse Deus, alguém que estivesse a tapar o muro, que se colocasse na brecha perante mim, em favor desta terra, para que não fosse destruída, mas não achei ninguém. Então, este clamor, não achei ninguém. Não havia ninguém para interceder. Não havia ninguém para orar. Não havia ninguém que se pusesse. Eliseu estava colocado nesse lugar, não permitindo que o mal entrasse pela nação dentro e que o mal destruísse a nação dentro, que o mal transformasse aquelas pessoas em escravos, que o mal reduzisse os seus sonhos a cinzas e destruísse uma nação inteira. Eliseu não permitiu. Eliseu é este homem na brecha e você e eu, hoje, somos esse Eliseu que devemos estar na brecha pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pelas coisas à sua volta. Não deixe o diabo passar. Não deixe o diabo entrar. Ponha o diabo lá fora, em nome de Jesus, os planos dele lá fora, em nome de Jesus, e diga claramente com essa fé poderosa, aqui não passa, aqui não entra, em nome de Jesus não entra. Essa atitude de fé e de guerra para destruir todo o mal, para ser um obstáculo contra o mal, é preciso estar num nível com Deus que é exigido nesta hora a todos os filhos de Deus. Em vez de ser crentes e gente que, em vez de ser um obstáculo ao mal, são eles o próprio mal. São eles que fazem o próprio mal. Em vez de ser um obstáculo, são eles próprios o obstáculo contra os outros. Só estorvam. Atrapalham os outros para chegar mais à frente e conseguir triunfar e vencer. Outros são neutros, não aquecem nem arrefecem. São tão politicamente corretos que não se vê nada, não sai nada de lá, não sai mudança nenhuma de lá, não sai coisa nenhuma de lá. É tudo tão politicamente correto, que é tudo ficar tão bonito na fotografia, que não são capazes de dizer a verdade, que não são capazes de arriscar nada, que não são capazes, como dizer aqui à moda do Norte, pão, pão, queijo, queijo. Não são capazes. Têm que estar sempre a ver de que lado é que ficam melhor na fotografia. Terra, aprendo em nome de Jesus. Deus está à procura de homens que sejam capazes de parar esse Satanás, de parar o mal, de se insurgir contra o mal. Não contra pessoas, não prejudicando ninguém, não atrapalhando outros, não falando mal de outros, não querendo ficar por cima de ninguém, mas parando o diabo. Essa é a nossa guerra. A luta não é uns contra os outros. A nossa luta e o nosso combate é um combate de fé, um combate de parar o maligno, de parar a doença, de parar o obstáculo de Satanás, de parar os planos dele, de parar aquilo que quer fazer e já agora de parar esse vírus que anda aí. Seja parado e seja amaldiçoado e seca como a figueira secou. Desaparece esse bicho em nome de Jesus, fora dessa terra, desaparece em nome de Jesus. Tem que haver alguém que enxote o bicho, que o expulse em nome de Jesus e já agora que mata o bicho também, glória a Deus, amém? Quando o mal chegou, Eliseu estava lá. Agora a minha pergunta é, e se não estivesse Eliseu? Se não estivesse Eliseu, mas Eliseu estava em casa. Curiosamente, os inimigos souberam onde é que ele estava e Eliseu estava em casa. Foi cercado pelo mal. A Bíblia diz aqui claramente que Eliseu foi cercado, os exércitos da Síria chegaram à cidade de Dotã, onde ele morava, no alto do monte, e cercaram a casa dele. E ao cercar aquela pequena cidade, aquela pequena vila, as ameias da cidade, ao nascer dos primeiros raios de sol, Geazi foi ver o que se passava e viu as lanças espetadas no ar, à espera que nascesse o resto do dia, aos primeiros raios de luz, para entrar pela cidade dentro e matar a Eliseu. E Eliseu está em sua casa, e Geazi vai e comunica-lhe, e diz, toda a cidade está cercada por carros e cavalos, versículo 15. Cercada está a cidade. Então o moço disse-lhe, ai meu senhor, que faremos? E Eliseu disse, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles.
Geazi podia ser muito ignorante, mas contar até 2, 1, 2, ele sabia. Quando ele viu Eliseu e ele, apenas 2, e ouviu dizer que eram mais os que estavam conosco do que os que estavam com ele, ou era uma mentira descarada, ou Eliseu tinha ensandecido, ou Geazi não estava a perceber nada da matemática naquele tempo. Mas a matemática de Deus é outra. De repente, Eliseu orou e pediu que Deus lhe mostrasse. E disse: peço-te, Senhor, que abras os olhos dele para que veja. E de repente ele olhou, e a Bíblia diz que carros e cavalos de fogo estavam em redor de Eliseu. É muito interessante como alguém me chamou a atenção disso hoje, e é uma revelação que essa pessoa teve. Os carros e cavalos estavam em volta de Eliseu. Ou seja, o poder de Deus circunscreveu-se em volta daquele que buscou ficar na brecha pelas situações, que se colocou na brecha pelos assuntos, que quis colocar-se nesse lugar de impedir o mal, de impedir a obra de Satanás, de parar o diabo, de parar os planos malignos. Estava cercado, muito mais do que pelo exército da Síria, ele estava cercado em primeiro lugar por um cerco. Era um cerco, sim, mas era um cerco da proteção de Deus. Era um cerco do poder de Deus na sua vida. E você tem que buscar este cerco da presença de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Como nós oramos todos os dias na igreja, esta cerca da proteção de Deus, como estava na vida de Jó, quando Satanás veio para entrar pela vida dele dentro e destruir tudo, foi o próprio diabo que disse: mas tu tens uma cerca em volta da sua vida, eu não posso chegar a nada, tu não permites que eu toque em nada da sua vida. Assim, do mesmo modo, nós vemos esta cerca que está em volta da vida de Eliseu, e nós temos que buscar todos os dias na oração esta presença do poder de Deus, essa presença do poder de Deus que garante no esconderijo do Altíssimo essa proteção extraordinária da presença de Deus. Isso não é um sonho, isto não é uma coisa irreal, não é alguma coisa inventada, é uma realidade absoluta do ponto de vista espiritual, da ação do poder de Deus sobre a vida de alguém. E todos nós temos o direito de clamar por esta cerca da proteção de Deus em volta da nossa vida e das coisas que nos dizem respeito. Eliseu orou, e então ele viu, Geazi viu, que esta cerca estava em carros de fogo e cavaleiros, anjos de Deus poderosos estavam em redor da sua vida, e só depois é que estava o exército da Síria, incapaz de parar este poder de Deus que estava acumulado para proteger, para guardar, para defender a vida de Eliseu e dos planos que Deus queria executar. Meus queridos irmãos, minha oração é que no nosso país esta cerca se levante. A minha oração é que em todas as igrejas esta cerca da proteção e do poder de Deus se levante em favor de todas as casas, em vez de se arranjarem justificativas para o mal, para o problema, para a dificuldade, em vez de ficar confusos. A Bíblia diz que aquele que confia em Deus não será confundido. Aquele que coloca a sua confiança em Deus não ficará num estado de confusão, mas terá a revelação de Deus e o poder de Deus. Eu creio, em nome de Jesus. Agora, eu também sei qual é a exigência que está aqui para que aconteça este nível de unção de Deus e este nível de poder de Deus. Nós não vemos Eliseu a passear, nós não vemos Eliseu a perder tempo, nós não vemos Eliseu a fazer joguinhos de copas, nem de biscas, nem de biscatos. Nós vemos Eliseu empenhado em se ungir do poder de Deus, em se encher da glória de Deus, em estar em sua casa para o fazer. E naquela altura, quando cercado está ele pelo exército da Síria, era tempo de sair de casa para fora. O mal encontrou em casa, mas o mal foi confrontado quando Eliseu saiu da sua casa ao encontro daquele problema que estava lá fora. Tem que haver um tempo em que a pessoa se enche do poder de Deus, mas depois tem que haver um tempo em que a pessoa sai da sua casa para enfrentar esse diabo, onde ele está, e derrotá-lo, não deixando isso na mão exclusiva dos médicos, na mão exclusiva dos outros todos para o fazer nos hospitais, mas sendo capazes de sair ao encontro desse diabo e dizer: agora vais ser derrotado completamente pelo poder de Deus. Eu creio
em nome de Jesus. Eu creio que é tempo de enfrentar o mal com fé. Quando o mal veio, foi enfrentado com fé. Ele disse, maior é aquele que está em nós, mais são aqueles que estão conosco. Não ficou sempre em casa, saiu. Saiu para orar, saiu para buscar a presença de Deus e o poder de Deus. E Eliseu saiu ao encontro daquele exército que ali estava, desarmado, apenas armado com a unção de Deus e o poder de Deus. Sem proteção nenhuma, apenas com a proteção da presença de Deus e do poder de Deus. Eu não estou a dizer que a pessoa não deva ter a proteção, que não deva fazer nada para se proteger. Pelo contrário, faça tudo, enfie-se num escafandro e faça tudo o que você quiser. Mas saia cheio do poder de Deus, porque há uma armadura que é dada aos cristãos. Há uma armadura que está em Efésios no capítulo 6. Um capacete de salvação, uma couraça da justiça, um cinto da verdade, uns pés calçados na proclamação do Evangelho, e uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e um escudo da fé para parar os dardos inflamados do maligno. Essa palavra que diz que nós devemos nos revestir do poder de Deus. No demais, irmãos, Efésios capítulo 6 e versículo 10, revesti-vos, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, em nome de Jesus, firmes nessa glória de Deus, firmes nesse poder de Deus. Quando ele saiu ao encontro daquele mal, daquele perigo, sem medo, saiu para quê? Para dirigir o assunto, para acabar com o plano de Satanás e impor um plano de Deus. Eu creio que é isso que vai acontecer. Um plano de Deus tem que se sobrepor a este plano maligno. Agora diga-me, quem é que tem os planos de Deus sobre esta terra? Quem tem os planos de Deus sobre esta terra? Quem são o fiel depositário desse poder de Deus sobre esta terra? Eliseu passou a conduzir a situação, passou a dirigir o assunto, sem medo nenhum, e hoje é igual. A igreja vai ter que se levantar e conduzir este mal até à sua derrota completa. É a igreja que tem que se levantar. É a igreja, porque não há mais ninguém. Hoje Eliseu é a igreja. Hoje Eliseu, diga aí da sua casa comigo. Hoje Eliseu sou eu. Hoje Eliseu é você. Hoje Eliseu é a sua casa. Hoje Eliseu são os seus filhos, a sua família. Hoje Eliseu é cada um dos cristãos que aqui está, cheios do Espírito Santo. Porque naquela época só Eliseu era ungido de Deus e só Eliseu tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Hoje a igreja toda está cheia do Espírito Santo de Deus. Podem é não viver os níveis de consagração exigidos para se viver a este nível. Para se viver nos níveis de revelação que são necessários, para se viver a ouvir Deus, para se viver a um nível tal, não na sua carne, mas no Espírito, não na sua carnalidade, não nas obras da carne, que estão escritas em Gálatas 5, versículos 19, 20 e 21. Quer saber quais são as obras da carne? Eu vou-lhe dizer. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Há pessoas que são tão inimigos, que até são inimigos das suas próprias famílias à sua frente. Porfias, contendas, é isso que quer dizer. Emulações, iras, sempre cheios de raiva, sempre zangados, sempre irados, sempre mal dispostos. Pelejas, brigas, por tudo e por nada. Dissensões, divisões, heresias, invejas, homicídios. A gente um homicídio começa pela própria boca. Qualquer dia faço isto, qualquer dia não sei o que mais. Bebedeiras, glutonarias, comer demais, beber demais. Isto é sério. A gente que vive só na pândega para comer demais, o que é que eu como hoje, o que é que como amanhã. Das coisas que os crentes mais agora põem, devem estar com medo da balança. De antes punham as selfies. Agora, um desses dias eu li isso e achei graça. Agora põem comidas. Também punham comidas. Mas punham-se no ginásio, agora não podem ir. Então põem comidas e mais comidas. Eu não tenho nada contra comidas. Eu gostava de comer alguma coisa de jeito. Glória a Deus. Deus me perdoe. Mas isto é um exagero. Viver só para isto. A pessoa tem que comer para viver. Mas há gente que vive para comer. E outros vivem
para beber e outros vivem para as festas, para pândegas, para perder tempo, para estar sempre ocupados, para arranjar sempre uns programas que nunca têm tempo para Deus, nunca têm tempo para nada, porque os programas estão sempre a ocupar a sua vida. Se não são um programa de uma maneira, é outro. A vida é por isso uma distração. Mas acha que a vida de Eliseu era uma distração? Se Eliseu estivesse distraído, a essa hora estava sem a cabeça. Eliseu não está distraído. E não é tempo para os filhos de Deus estarem distraídos numa altura destas. É tempo de guerra, é tempo de luta, é tempo de estar na brecha, é tempo de tapar o muro, é tempo de tapar a entrada de Satanás pela casa dentro e parar o mal. E nós precisamos todos de acordar para esta realidade e de ser verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Ser verdadeiramente como aquelas 5 virgens sábias que estavam à espera, cheios da unção de Deus, para ser capazes de realizar os planos e os projetos de Deus. Eliseu então passou a conduzir a situação. É interessante. Aquele diabo veio para tentar fazer ele o mal que ele tinha planeado. Mas Eliseu passou a ter domínio sobre a situação e passou a conduzir a situação. Você pode dizer ao mal, não és tu que vais dirigir isto, vou ser eu que vou conduzir isto. Não és tu que vais chegar e que vais morder essa gente toda como a serpente. Sou eu que te vou dominar e te destruir e pôr-te debaixo dos meus pés e te calcar e esmagar a tua cabeça. Não és tu que vais fazer o que tu queres para o diabo. Não és tu que vais fazer o mal. Não és tu que vais realizar esse mal. É a bênção de Deus que vai acontecer. No versículo 20, a Bíblia diz que ele os conduziu cerca de 18 quilómetros para dentro da cidade de Samaria. E quando os portões da cidade fecharam e eles ainda estavam debaixo daquela hipnose coletiva, debaixo daquele domínio do poder de Deus, daquela cegueira espiritual com que Eliseu tinha orado e tinha pedido, que eles não vissem o que estavam a fazer, nem como estavam a ser dirigidos. E de repente, o rei de Israel olhou lá de cima do seu varandim, do seu palácio, com o exército a cercá-los, tendo-os desarmado completamente. E disse para Eliseu, e agora? Posso matá-los? E Eliseu disse, não, mata aqueles que tu capturares com a tua flecha, com o teu arco, com a tua espada, com os teus exércitos. Estes foram capturados pelo poder de Deus. Nós precisamos de capturar o mal pelo poder de Deus. Precisamos de capturar a malvadez, o ódio, a raiva, a contenda, pela boa atitude da presença de Deus. Não dando mal por mal, como diz em 1 Pedro 3, no versículo 9, não dando mal por mal, nem injúria por injúria, apartando-se do mal. Versículo 8, não dando mal por mal. Vamos ler os versículos, porque quem quer amar a vida, quem quer ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Versículo 9, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Versículo 10. Versículo 10. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Versículo 11. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Versículo 12. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Não dando mal por mal, nem injúria por injúria. Peço desculpa, escapou-me esse versículo. Vamos lá procurá-lo e ver. Bendito seja Deus. Versículo 9. Não dando mal por mal, nem injúria por injúria, não retribuindo mal por mal, diz esta tradução que está aqui. A tradução que eu gosto mais de revista que tenho nesta edição desta Bíblia, diz, não dando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem quiser receber bênção de Deus por herança, não pode dar mal por mal, nem injúria por injúria. As pessoas gostam de ficar por cima em alguma coisa e ficar com cheios de razão. E injuriou-me, eu vou injuriar. E falou mal e eu ainda vou falar pior.
e fez-me isto e ainda faço pior. Então esse tipo de atitude é uma atitude carnal, de alguém que não tem Deus, de alguém que não conhece Deus. E ao fazê-lo desta forma, repare como está escrito, não dando mal por mal, não dando injúria por injúria, antes pelo contrário, abençoando, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Nós precisamos da bênção de Deus operar na nossa vida e precisamos do poder de Deus na nossa vida. Ainda pior que isto, no livro de Provérbios, no capítulo 17 e no versículo 3, a Bíblia diz que aquele que recebe bem e em troca do bem que recebe, 16, Provérbios capítulo 16, versículo 3, aquele que recebe bem de parte de Deus, Provérbios capítulo, 17, versículo 13, capítulo 17, versículo 13, que diz, aquele que dá bem, que dá mal em troca do bem que recebe, não se apartará o mal da sua casa. Outro texto diz, aquele que paga bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Vamos ler que tradução é esta, mais moderna, que diz, quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Vê? São semelhantes, as palavras podem mudar, às vezes uma palavra ou outra, mas a palavra está clara. Aquele que, em troca do bem que recebeu bem de alguém, em troca desse bem que recebe, faz mal, atua mal, produz mal, causa danos, causa mal, nunca mais o mal sairá da sua vida e da sua casa. Este mal, meus queridos irmãos, foi com isto virado em bênção. De repente, Eliseu falou para o rei e disse, não lhes faças mal. Dá-lhes antes um banquete e despede-os para o seu rei. E de repente, então, o rei deu ordem e preparou um banquete e uma comida. Essa comida foi-lhes servida e eles foram enviados para casa em paz, sem terem recebido o mal que mereciam. Há quase 2000 anos, nós recebemos um bem tão grande, quando merecíamos ter sido condenados diante de Deus e merecíamos ter sido destruídos pelo inimigo. Mas Deus, em seu grande amor por nós, quando nós ainda estávamos inimigos dele, enviou a Jesus sobre esta terra para nos reconciliar, para nos perdoar os nossos pecados, para nos amar e para nos trazer de volta para a sua presença, oferecendo-nos um banquete em sua presença. Esse é o banquete da glória de Deus, da bênção de Deus, que você e eu temos acesso através do amor de Deus. Cada vez que você transforma, é capaz de parar o mal e transformar o mal em bênção, você está a exercer a presença de Deus, o poder de Deus, as mãos estendidas de Deus, para, mesmo quando alguém não merece, ser mais amável, mais atencioso, mais gentil com essa pessoa do que se fosse a fazer as contas todas muito certinhas. Com certeza não merecem todos a sua gentileza, a sua bondade. Com certeza, se fosse a fazer igual como você recebeu, muitas vezes não agiria da forma cristã, da forma abençoadora, da forma de demonstrar o fruto de Deus no seu coração e na sua vida, não seria demonstrado dessa maneira. Mas é por isso que Deus o vai abençoar. É por isso que a bênção de Deus estará presente na sua vida. Esse mal foi parado, foi virado em bênção. E este é um trabalho que os filhos de Deus devem fazer sempre. Seja quando o mal aparece na forma de doença, pare esse mal com a unção de Deus e o poder de Deus. Seja quando ele aparece na forma de contendas, de dissuasões, quando ele aparece na forma de antagonismos, de inimizades, de porfias, de contendas, desvie-se disso, afaste-se, deixe ficar o seu coração em paz. Não entre nos mexeriqueiros aí à volta. Não entre na roda dos escarnecedores. Você quer ter acesso às bênçãos de Deus. Não entre nessas coisas para poder receber o que Deus tem para si. Para que o mal não faça lugar e habitação permanente na sua vida. Para que não escravize a sua vida no domínio de Satanás que ele gostava de ver. Porque se o mundo está dominado pelo mal, é porque o mundo ainda não encontrou esse amor tão grande que desde o alto da cruz foi derramado sobre todos os povos e raças e cores e línguas e nações à face desta terra.
Deus derramou o seu amor, estendeu os seus braços para nos amar e nos reconciliar. E em vez do mal, o rei de Israel, a conselho do servo de Deus, deu um banquete para aqueles que traziam mal. A guerra terminou e acabou completamente. Eu quero dizer aos meus irmãos que hoje, se você quer ver Satanás derrotado, tenha uma atitude de bênção para aqueles que não mereciam. Faça isso uma vez, mesmo às vezes quando fica cansado de o fazer. Eu entendo o seu pensamento. Você faz uma vez, faz duas vezes, faz mais uma vez, tem paciência mais uma vez. Mas esses são os frutos do Espírito que nós precisamos de ver na nossa vida. Gálatas 5:22 diz isso, que os frutos do Espírito são amor e alegria e paz e paciência, quando você faz mais uma vez ainda, e amabilidade, gentileza, quando você é amável mais uma vez, quando é atencioso mais uma vez, quando exerce bondade mais uma vez, quando tem fé e mansidão e domínio próprio, porque os maus não têm domínio próprio, os filhos de Satanás não têm domínio próprio, não se controlam, não se dominam, são dominados pelo mal, são capazes de fazer barbaridades com o mal, achando que isso é uma vantagem. Não é. Por causa disso, muita gente vai parar ao inferno, porque isso não é vantagem, coisa nenhuma. Pelo contrário, essa malvadez do coração acabará por dar frutos, mas não são os frutos de Deus. Assim nós queremos que os frutos de Deus se vejam na nossa vida, se vejam na vida dos filhos de Deus, os frutos de Deus se manifestem em favor de todos os que ouvem esta palavra hoje. Que o mal seja vencido, que o mal seja derrotado, que o mal seja posto fora da sua vida e que a bênção de Deus venha e se derrame sobre todos aqueles que ouvem esta palavra. Querido Deus e Pai, falei a Tua palavra, clamo diante do Teu trono por esta palavra trazer paz aos corações, por esta palavra trazer paz dentro das casas, sabendo que o trato mútuo, fino e delicado entre uns e outros, como filhos do Deus Altíssimo, como príncipes dos seus exércitos nesta terra, nós precisamos de tratar uns e outros na maior dedicação dentro dos preceitos do amor de Deus, desejando o melhor para os outros, fazendo o melhor pelos outros, mesmo fazendo quando em troca não se recebe no mesmo nível de atenção, de cuidados, de amor, de dedicação, quando não se recebe a mesma coisa, mas da nossa parte se dá essa expectativa de o fazer, crendo em Deus, crendo que Deus pagará, crendo que Deus beneficiará, crendo que essa semente que é deixada tem um fruto de retorno na nossa vida, crendo que o mal seja parado, que todo o plano de Satanás seja parado, que aquilo que o diabo gostava de ver, de destruição dele, seja completamente parado pelo poder de Deus, sendo Deus a dirigir, sendo Deus a conduzir. Quando estamos diante de um problema como este, nós precisamos pedir: Senhor, dirige esta situação, não permitas que seja eu a dirigir na minha carne, porque eu vou fazer asneira se for eu a dirigir na minha carne. Dirige-me tu, conduz tu os meus passos, dirige-me nos meus pensamentos, que esse mal seja virado em bênção, que esse mal seja parado, que a tua bênção opere na minha vida, que o teu poder opere na minha vida, que sejas tu a conduzir esta situação através da tua sabedoria, através da tua revelação, que o mal seja derrotado, que o plano que Satanás arranjou seja derrotado, porque eu não vou permitir que ele entre por esta casa dentro, por estas portas dentro, por estas vidas dentro. Eu vou pará-lo e ele vai ficar lá fora. Eu clamo em nome de Jesus pela tua bênção, meu Deus. Clamo em nome de Jesus hoje pela bênção de Deus, como uma cerca de carros de fogo, de cavalos e cavaleiros, do fogo de Deus esteja sobre a tua vida, que esse fogo queime toda a doença, que esse fogo queime todo o vírus, que esse fogo queime tudo, e se tiver alguém que fazer exames vai dar negativo, não vai dar nada, não vai aparecer nada. Oramos em nome de Jesus para ser destruído todo esse mal nesta hora, para ser destruída toda a doença nesta hora, para ser quebrado esse jugo de Satanás nesta hora. Que mesmo que tivesse alguma coisa lá, já não vai ter. Que mesmo que houvesse algum mal, já não vai haver mais. Que mesmo que a intenção maligna fosse essa, o diabo não vai conseguir levar à frente e avante as suas expectativas,
Porque um poder maior se levanta, e esse poder maior para o poder do mal, para o poder da doença, para o poder da enfermidade, para o poder do caos, para o poder da pobreza, da miséria, para agora mesmo, meu Deus, o poder das falências sobre as empresas que, não conseguindo abrir suas portas, vão ser arrastadas na indigência. Eu clamo em nome de Jesus que seja parado esse plano de Satanás, que o povo de Deus se levante, que se levante no poder e na unção que foi depositado nas nossas vidas e nos nossos corações, para podermos parar o mal, porque os únicos que são capazes de parar o mal são os Eliseus desta terra, são homens e mulheres de Deus desta terra, são todos os filhos de Deus desta terra. E não pensem agora os crentes que num momento dizem que todos somos servos de Deus e noutros momentos dizem não, os servos de Deus que façam, porque não querem fazer nada. Repreendo esse espírito de comodismo em nome de Jesus. Repreendo esse espírito de asneira em nome de Jesus. Todos nós nos unimos nessa hora, nesta batalha, contra esse diabo, contra os planos que o diabo levantou e criou no inferno e que estão a destruir essa terra. E ordenamos em nome de Jesus que o mundo que foi apanhado desprevenido não aconteça a mesma coisa conosco, e que aqueles que se fecharam no medo não aconteça a mesma coisa conosco, mas possamos sair na oração, sair na força de Deus, sair no poder de Deus, sair ao encontro da vitória que Deus já preparou. Antes de qualquer mal surgir, Deus já preparou uma vitória poderosa. Aqueles que agora estão a enfrentar problemas ou dificuldades na sua vida, lembre-se que antes do mal aparecer, Deus já tinha preparado uma solução. A sua promessa é esta. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz que não há teste ou prova, problema ou dificuldade maior do que aquilo que nós podemos enfrentar. Nós podemos resistir ao mal, enfrentar o mal e vencê-lo. E juntamente com esses testes, Deus é fiel, Deus não permite, Deus dá uma saída, Deus dá saída para os problemas, Deus dá saída e livramento para as dificuldades, Deus abre um escape, Deus sempre fez isso, Deus fez isso em todos os momentos da história da Bíblia. Deus sempre abriu uma saída, porque essa é a sua promessa de Páscoa. Em breve nós estudaremos essa palavra, mas Deus sempre abre uma saída. Senhor, nós te agradecemos porque a tua promessa de abrires um caminho onde não há caminho, de fazeres aparecer uma solução onde não havia, de dares inspiração, de trazeres revelação, de dizeres como devemos fazer, de dizermos como devemos conduzir, continua a ser verdade, continua a ser verdade. Há mais de 1000 anos com Eliseu, há 1500 anos com Eliseu, e continua a ser verdade nos nossos dias, na tua palavra. Em 2 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 14, diz: damos graças a Deus, damos graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Senhor, conduz a nossa vida em triunfo. Tu disseste que sempre nos conduzes em triunfo, e nós queremos que tu conduzas, queremos te deixar a ti conduzir os problemas, conduzir as situações, conduzir as dificuldades, como Eliseu foi conduzido por Deus e conduziu aquela situação toda até chegar à derrota do plano de Satanás e o domínio dos planos de Deus. Faz isso na nossa vida, ajuda-nos a virar o mal para bem, ajuda-nos a transformar o mal que surgiu numa bênção de vitória. Ajuda-nos em todos os momentos da vida, quando enfrentamos algum mal, quando enfrentamos alguma doença, quando enfrentamos algum problema, quando enfrentamos alguma dificuldade, possamos dizer todos: esse mal vai ser substituído por uma bênção de Deus. Ajuda-me a viver assim todos os dias. Ajuda-me a viver desta forma, através do teu conhecimento, da tua palavra e da tua revelação. Eu entrego agora, em nome de Jesus, a vida preciosa dos meus irmãos, aqueles que, ouvindo esta palavra, recebam de tua parte cura e livramento. Senhor, estenda a tua mão para curar, agora mesmo, em nome de Jesus. Ficamos em oração. Coloque sua mão em algum lugar do seu corpo que tenha estado a sentir dores ou mal-estar, e vamos orar com o favor de Deus, logo depois deste cântico. Venho a ti, guia-me, santifica-me em ti. Eu quero andar em tua verdade.
Toma-me, abraça-me, meu coração volta para ti, só para ti. Quero humilhar-me, buscar teu rosto, hoje me arrependo diante de ti. Venho invocar-te, inclino o teu ouvido, escuta e perdoa minha rebelião. Sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra. Escuta hoje minha oração, a ti levanto meu clamor. Sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara Portugal, Senhor, sara a nossa terra, sara esta nação, ó Deus, cada casa, sara a nossa terra, onde pisou a planta dos nossos pés, Senhor, sara a nossa terra. É teu, Senhor, é consagrado a ti. Oramos em nome de Jesus, que todo aquele que ouve esta palavra possa abrir o seu coração e deixar entrar a luz, a revelação e o poder de Deus. Hoje, se tiver que pedir perdão a alguma coisa em sua vida, faça isso. E a Senhor limpa-me, lava-me no poder do teu sangue, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pensamentos ligados não a ti, mas a planos, ideias e coisas que não são tuas. Limpa tudo, Senhor. Limpa-me da dependência, da fraqueza. Limpa, Senhor. Entrego a minha vida nas tuas mãos agora. Em nome de Jesus. Peço perdão dos meus pecados e peço que tu me ajudes e conduzas para a frente, para conduzires a minha vida em triunfo. Peço que me ajudes a entender a tua palavra, a seguir o teu caminho, a dar frutos para ti, a continuar a ouvir, a estudar a tua palavra, para te seguir toda a minha vida. Eu olho para a frente e seja lavado tudo o que está para trás e comece uma vida nova em Cristo. Meu querido amigo, se fez esta oração hoje, o seu nome é inscrito no livro do Cordeiro, no livro da vida, e os seus pecados são perdoados. E eu oro em nome de Jesus para um jovem que eu estou a ver, que entrou em profundo mal-estar e doença através do uso de drogas. Essas drogas foram drogas leves, ditas leves, mas que arrastaram a sua saúde mental para um labirinto. Eu oro hoje que a sua mente seja lavada, seja purificada no poder de Deus, e que ao entregar a sua vida nas mãos de Deus, tudo isso que está para trás seja removido. Eu clamo em nome de Jesus pelos pedidos de oração que também nos chegaram, orando pelas famílias,
Eu não vou citar os nomes, mas oro em nome de Jesus pelos pedidos que aqui estão. E as dores que alguém sente na sua coluna serem saradas agora, em nome de Jesus. A oração por familiares, para ser sarada a sua vida, para ser corrigida a sua vida. Clama em nome de Jesus pelo poder de Deus, daqueles que recebem e daqueles que, mesmo estando expostos em situações de perigo, são protegidos pela graça e pela mão poderosa de Deus. Oro agora em nome de Jesus para ser sarada esta pessoa que está com umas dores tão fortes na sua coluna, as dores tão fortes lá em cima na cervical. Outro caso na cervical. Oro em nome de Jesus de ser sarado, o seu pescoço se mover livre e os seus ombros se moverem livres e aquele mal que ali está ser completamente anulado. Toma autoridade em nome de Jesus para orar por alguém que está com sintomas de febre, de tosse, de problema de respiração, do vírus. Ordeno que esse vírus saia em nome de Jesus. Todos aqueles que estão envolventes às famílias e às casas dos filhos de Deus, ordeno que desapareça tudo, que se algum tiver que fazer algum teste, seja negativo esse teste, que não dê nada, que não apareça nada, por causa da presença e do poder de Deus. Fogo de Deus caia sobre esse mal, para curar, para sarar, para livrar. Ordeno em nome de Jesus o poder de Deus agora, contra toda a doença, contra toda a opressão, contra esse mal. Ordeno que esse mal seja desfeito, destruído. Clama em nome de Jesus por alguém que teve um acidente e ficou com o seu lado todo esfacelado, todo mal. Eu clamo em nome de Jesus de ser tudo corrigido, que aquela operação que não correu bem seja agora complementada pelo poder de Deus, seja corrigida pelo poder de Deus, que anjos de Deus façam uma operação perfeita e que acorde com essas dores que acompanharam há vários anos, que desapareçam completamente fora das suas costas e fora do seu lado. Assim eu declaro em nome de Jesus que a correção feita no braço, também daquela senhora da operação mamária que fez, a correção feita no braço, que não correu bem, seja sarada agora em nome de Jesus e possa mover o braço igual ao outro, não ficando diferentes os movimentos, não ficando presos os movimentos, mas Deus faça uma operação criando tecidos novos, células novas, músculos novos, criando nervos naquele lugar que estavam cortados. Em nome de Jesus, eu te dou graças por este milagre operativo de Deus, milagre criativo de Deus. Dou-te graças, meu Deus, das dores também, dores que têm a ver com coluna, dores que têm a ver com os nervos na sua coluna, dores que têm a ver com as suas ancas, dores que têm a ver com o fundo das suas costas. Seja sarada agora, receba esse poder de Deus. Coloque sua mão aí e diga: Senhor, recebo a tua cura, recebo o teu poder, recebo o teu livramento agora mesmo. Dou-te graças, meu Deus, dessa pessoa que está a ser sarado da sua vista, a sua vista esquerda, completamente sarado. Dou-te graças dessa presença do teu poder. Dou-te graças em nome de Jesus, daquela pessoa curada da sua face, da face que ficou desajustada, que ficou com o lábio preso, com a cara presa. Ordena em nome de Jesus de desaparecer tudo isso, de ser sarado tudo isso agora, pelo poder da tua presença, de acordar completamente sarado, com a boca nivelada, quando fala ou quando ri, não ficar um lado para cima ou para baixo. Eu repreendo esse mal, ordeno que isso tudo seca e desaparece. Dou graças a Deus pela tua cura, dou graças a Deus por aquela pessoa que no seu coração está a ser sarado agora, por causa daqueles líquidos em volta, da infecção que ali está a ser sarada completamente e da opressão que está no seu peito ser completamente corrigida e sarada. Eu dou graças a Deus. Daquela pessoa que está a ser sarada do seu estômago, que ao comer alguma coisa produz excessivamente ácidos que sobem depois regurgitando pelo esófago, causando uma ardência
terrível. Eu clamo em nome de Jesus de ser tudo estabilizado, de desaparecer isso tudo, de ser corrigido, de ser sarado. Dou graças a Deus desta pessoa que está a ser sarado do seu intestino, completamente sarado, completamente sarado. Um alívio como completo vai surgir e vai aparecer e vai se manifestar e desaparece toda essa pressão em nome de Cristo Jesus. Dou-te graças a esta pessoa que é sarada das suas rótulas dos joelhos. Em nome de Jesus, nesta visão que eu estou a ver, os seus joelhos a ser sarados, a não haver mais quedas por causa do deslocamento das suas rótulas, mas ficarem fixas pelos anjos de Deus, pelo poder de Deus, pela operação que Deus faz. Clamo em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela circulação sanguínea nas pernas, principalmente a perna direita, de funcionar perfeito, das artérias e veias funcionarem na perfeição, de ser abertos e dessas picadelas que costumavam dar por causa da dormência excessiva desaparecer. Em nome de Cristo Jesus, ordena essa cura, ordena a bênção de Deus, ordena o poder de Deus sobre todos aqueles que, ouvindo esta palavra agora, coloque sua mão e comigo: Senhor, receba a tua cura da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Desapareça agora todo o sintoma de mal-estar, de dor, de sofrimento. Está condenado a desaparecer. Na cruz Jesus levou essa doença e eu não tenho que carregar esse fardo pesado sobre mim, mas ordeno que sai e desaparece em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, continuamos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Continuamos juntos a estudar a palavra de Deus. São nossos convidados para estar às 21 horas de novo ligados connosco, e amanhã, durante estes dias sempre, lembre-se de começarmos logo a orar cedo pela manhã e faça-nos chegar os seus pedidos de oração, necessidades que tiver, que receba um grande abraço em nome de Jesus, este abraço virtual, mas um dia, em breve, muito em breve, nós estaremos todos juntos de novo para celebrar Deus nos nossos cultos. Um grande abraço para todos, Deus abençoe todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo culto, se Deus quiser. Um grande abraço então para os meus irmãos.